Boa noite, pessoal. 13/6/2025, 23 horas e 47 minutos. Pois bem, teve alguns internautas que do último vídeo que eu fiz, quer dizer, penúltimo, falou a respeito sobre questão interpretativa. Então, para ser mais sucinto e objetivo, eu vou pegar um texto bíblico, tá entendendo? E vou trazer a compreensão das pessoas mais leigas para que vocês entendam. Um texto bíblico que eu posso pegar para fazer como trazer um exemplo, né? Um exemplo referente à questão interpretativa é o seguinte: se você aí na sua residência, você aí que me assiste nas redes sociais, você pegar, por exemplo, o texto de João 14, versículo 12 ao 14, certo? Você que está aí, pegar o texto de João 14, versículo 12 ao 14. O que é que diz nesse trecho? Vamos lá, vamos ler comigo. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Ok? Beleza? Eu vou só pegar esse trecho, eu não vou ler o texto completo até o 14 não, só o 12, né? Porque isso serve para exemplificação do que eu quero repassar para todos vocês. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Então, o que é que Jesus está falando aqui? Jesus está dizendo que aquele que crê nele fará as obras que ele fez, e ainda maiores obras do que ele fez. E aí vem a minha pergunta: o que ele está falando em João 14, versículo 12, é literal? Ou é metafórico? Ou é alegórico? Como é que eu vou saber disso? Simples. Jesus fez o quê? Curou o cego, beleza? Jesus não curou o cego na interpretação cristã tradicional? Aí vem a pergunta: alguma pessoa no dia atual, alguma pessoa, ela cura um cego? Você já viu alguém que era cego mesmo de verdade ser curado? Você viu, não é que alguém disse, você viu alguém que é cego mesmo, aquele indivíduo que tem aqueles olhos transparentes, aquele indivíduo especificamente que tem problema nos olhos e depois começa a enxergar. Você viu alguém cego de verdade? Não é um indivíduo que é meio cego, não estou falando desse nível, estou falando do cara que é cego de verdade e ele voltar a enxergar, certo? Você viu? Com certeza não. E aí como é que a gente vai interpretar esse texto? Por quê? Porque aí vai dizer assim, peraí, Jesus disse que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Jesus curou um cego. Então, ou existe uma outra interpretação que não seja a interpretação literal, ou existe uma outra interpretação que talvez seja, primeiro, alegórica, metafórica, que é baseado numa figura de linguagem, é baseado num exemplo da tradição judaica. Ou seja, não existe apenas uma interpretação diante desse texto aqui. Existem algumas interpretações diante desse texto aqui. Porque senão, Jesus está mentindo. Então, como é que eu posso interpretar isso daqui? Ou eu digo que Jesus está mentindo, ou especificamente eu digo que o texto não é da forma literal. Porque senão eu vou dizer, então, nenhuma dessas pessoas que dizem crer em Jesus, crê de verdade. Por quê? Porque não faz a obra que ele fez. Você cura cego? Você já viu alguém cego de verdade ser curado por algum crente? Eu até agora não vi. Entende? Então, se esses indivíduos afirmam categoricamente que é seguidores de Jesus e que creem em Jesus de todo o coração, ele faria as obras de Jesus, inclusive de curar um cego. Só que essas pessoas não fazem a cura de um cego. Então esse texto aqui não é literal. Ele é interpretado de uma forma totalmente diferente do que é lido literalmente. Esse texto não pode ser interpretado de forma literal, tem que ser ou metafórico, ou especificamente alegórico, ou especificamente você pode colocar também interpretado dentro de uma figura de linguagem, dentro de uma interpretação específica daquele período do judaísmo primitivo.
Ou seja, não existe apenas a interpretação literal, existe outros tipos de interpretação. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu fiz apenas uma pergunta ao texto. Ou você considera que Jesus está mentindo e você não crê em Jesus, ou você diz que o texto não é interpretado de forma literal. Não tem para onde correr. Entende? Só que algumas pessoas, elas interpretam o texto de forma errônea. Eu vou te dar um exemplo prático. Quando se fala do galo cantar, que é citado na Bíblia, em Mateus, o galo, para quem não sabe, é o sofá. Sabe o que é o sofá? Aquele instrumento que é muito usado em vigília de madrugada, nas orações que são feitas pela madrugada, e aquilo é o sofá. Se eu interpretar literalmente o texto, eu vou dizer que é o galo, de fato, um animal chamado galo. Mas se eu entender, de fato, a história do judaísmo primitivo e entender que galo especificamente é o sofá, eu vou entender de uma outra interpretação que não literal, pela minha realidade a qual eu estou inserido. Por exemplo, eu entendo como brasileiro que o nome galo, especificamente da forma que está traduzida, galo é um animal. Mas se eu me transportar especificamente para o tempo primitivo, eu vou entender que galo é um sofá. Então, o que é que eu fiz? Eu interpretei o texto da forma que deve ser interpretado. E é isso que é hermenêutica e também exegese. Está dando para entender? Está dando para entender aqui? Isso que é hermenêutica e exegese. Né? O que é hermenêutica? Hermenêutica é a interpretação, ou seja, é interpretar um texto, certo? E revelar o verdadeiro sentido desse texto, né? Dando a forma real da qual simplesmente ele deve ser interpretado, né? E um dos primórdios, um dos estudiosos dos primórdios, que traz de fato um estudo avançado sobre hermenêutica, é o teólogo protestante e idealista chamado Schleiermacher, Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher. Ele foi o primeiro indivíduo, de fato, que ele trouxe a hermenêutica da forma mais compreensível para quem gosta de trabalhar especificamente sobre isso. O que deveria ser a hermenêutica e deveria ser entendido? A hermenêutica é a arte de interpretação, um método, uma ferramenta técnica que possibilita não só a compreensão das escrituras sagradas, mas de qualquer discurso escrito ou falado. Ou seja, em outras palavras, a hermenêutica pode ser usada para compreender as ideias e os sentidos em diversos campos da atuação humana. Ou seja, a hermenêutica não serve apenas para texto bíblico, mas também para textos bíblicos. Então, ela busca interpretar os textos sagrados na sua compreensão, não só histórica, mas com um apoio da comparação, certo? Sobre outras influências religiosas. E aí vem a questão da exegese, né, que faz essa comparação para trazer o real sentido de um texto. Está entendendo a questão? Existe também o Gadamer, que é Hans-Georg Gadamer, certo? Que ele viveu ali de 1900, né, até mais ou menos 2002. Ele é um importante filósofo da hermenêutica filosófica, né? E tem vários outros indivíduos que trabalham com a hermenêutica também, entendeu? Que é a arte da interpretação, um método de técnica que é possível para interpretar um texto. Entende? E aí, é dessa forma que se interpreta um texto. Você não pode interpretar um texto da forma que você conhece em 2025, pela realidade a qual você está inserido, não só a realidade a qual você está inserido, mas também você não pode interpretar um texto conforme simplesmente o que você entende sobre aquela perspectiva. Você tem que se transportar para o período primitivo. Entender primeiro a questão geográfica, a questão da linguagem, a questão das figuras de linguagem, não só a linguagem corrente, mas as figuras de linguagem também. Você tem que entender, na realidade, a questão paleográfica. Você tem que entender as gírias que existiam no tempo, que está atrelada à figura também de linguagem.
Você tem que entender as diversas perspectivas de interpretação no período primitivo e também as origens daquela língua, as linguagens a qual influenciou a construção dessa língua. Ou seja, você tem que entender isso aí para você trazer algo extremamente próximo ao entendimento primitivo e se aproximar da literalidade de um texto. Então, a hermenêutica e a exegese, né, serve para isso. Entende? Então, por isso que o meu pensamento é um pouco divergente da maioria das pessoas, porque eu estudei essa área, né, tive a oportunidade de estudar essa área, tive a oportunidade de fazer alguns cursos que são atrelados a essa área, paleografia, papirologia, manuscritologia, exegese, hermenêutica. Então isso aí me trouxe uma base especificamente para entender de fato toda essa complexidade bíblica, né? É evidente que as interpretações de vários exegetas elas se diferem, entende? Ninguém vai pensar igual a ninguém, porque de um fato pode existir diversas interpretações e por isso que existe, mesmo assim, esse conflito. O que eu não posso negar é o fato. Muitas coisas que eu apresentei ao longo desse desenvolvimento educacional, desse processo, muitas coisas que eu apresentei nas redes sociais, inclusive, eram os fatos. Eu posso ter uma interpretação diferente de A, de B ou de C, mesmo de um fato, posso. O que eu questionava é que as pessoas não consideravam o fato. Por quê? Porque a partir do momento que eu considero a Bíblia sagrada, intocável, eu vou fazer um monte de protecionismo para que, posteriormente, o texto real referente àquela passagem seja explicado. E aí as pessoas com certos conservadorismo, de fato, né, essas pessoas começam simplesmente a falar um monte de besteira, entendeu? Então, assim, há o fato e há as interpretações do fato. As interpretações do fato, elas podem divergir. Isso também vai depender de uma série de situações. Por exemplo, a profundidade que você tem sobre o assunto. Então, as profundidades que você tem sobre um assunto vai dizer que se aquela análise, aquela interpretação, aquele grau comparativo entre outras influências é profundo ou não. Depende especificamente do que você vai desenvolver ao longo do processo. Todavia, você tem que entender que nem todas as pessoas têm a técnica e a arte da interpretação de um texto para chegar o mais fidedigno ao texto real, né? Por isso que, por exemplo, eu tenho esse medo de trazer essas informações muitas vezes às pessoas devido a essa questão, né? Por quê? Porque muitas vezes a área da exegese, da hermenêutica, ela pode servir como uma ferramenta de muita ajuda para trazer o texto real sobre o assunto. Mas ela também não é a garantia de trazer a verdade sobre o texto bíblico. Até pelo simples fato que existia a língua, que era a língua oficial daquele período, e existia também o que a gente chama de gíria, interpretações não oficiais, que poderia alterar o real sentido do que aquele indivíduo estava passando dentro de um texto. Então, especificamente, eu não posso garantir a você que é 100% de verdade apenas uma interpretação fidedigna de um texto mediante os métodos, por exemplo, histórico-crítico e a hermenêutica e a exegese. Eu não posso dizer que eu vou trazer uma veracidade sobre o assunto. O que eu posso afirmar para você é que eu posso chegar próximo a uma interpretação possível de uma das interpretações dos fatos do período primitivo. Então, por exemplo, o indivíduo que estava ali presente naquele exato momento, ele viu o fato. E a partir do momento que ele viu o fato, ele interpretou esse fato. Da mesma forma que outras pessoas interpretaram esse fato de uma outra forma, dependendo do ângulo, da proximidade, etc. Então, a partir do momento que eu uso a técnica da hermenêutica, o método histórico crítico, a exegese, etc., eu posso chegar próximo de forma fidedigna a uma interpretação de um fato específico do período primitivo. E não a verdade absoluta, como algumas pessoas colocam aí nas redes sociais, no YouTube, no Facebook. Entende? Por quê? Porque dentro do período primitivo existiam várias interpretações do fato de pessoas que estavam ali no momento presente. Então, quando uma pessoa é honesta o suficiente para admitir essa questão, aí tudo bem, mas quando existe uma questão apelativa, como eu vejo nas redes sociais, é bronca, né? E aí a gente tem que tomar cuidado referente a essa questão. Ok? Eu espero que eu tenha ajudado a entender de fato um pouquinho da minha área e eu espero de coração que as pessoas comecem a evoluir e parar com fanatismo nas redes sociais, nas igrejas principalmente,
entre os líderes religiosos, que o fanatismo é muito grande e a ignorância também. Então eu espero especificamente que esse despertamento que normalmente estou fazendo aqui com os vídeos, que essas pessoas elas possam evoluir e se tornar melhores pessoas, porque de fato, na realidade, o movimento gospel hoje está muito sujo e muitas pessoas estão tentando obter vantagem diante da ignorância de muitos. Entendeu? Eu espero que esse vídeo sirva, de certa forma, como auxílio para algumas pessoas despertar. Entender que, basicamente, existe muito mais coisas que a sua vã consciência talvez ache. Um abraço do Rafael Nascimento.